Deus, impactante, né? Para mim foi. É para refletir e agir, que Deus nos dê graça. Aleluia. Parabéns aos jovens, a irmã Renata, que lidera os jovens. Que bênção. Glória a Deus. Você que está nos visitando, nós queremos dizer que você é bem-vindo, viu? Nós nos sentimos felizes de recebê-lo aqui. E queremos que você volte para fazer parte da família. Vem ser família, vem ser igreja. Vamos juntos servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 27. Vamos ler a santa palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27. Você que encontrou e pode, eu convido a ficar de pé com toda a reverência a palavra de Deus. Amém. As crianças estão subindo para ir lá para o momento especial com as crianças, o culto com as crianças. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e deixou tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejumam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, e os odres
se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração sua santa palavra. Aleluia. Santo Deus bendito, nosso Pai, todo louvor seja dado a Ti, porque o Senhor é digno. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja na tua presença, te adorando na beleza da tua santidade, exaltando o teu santo nome, lendo a tua palavra, meditando na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, porque está escrito que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha nos dar o entendimento das coisas espirituais, venha nos dar discernimento de todas as coisas e nos capacitar para tomar decisões certas. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te honrar, queremos te servir, queremos viver como igreja dia a dia, todos os nossos dias, glorificar o teu nome, ser luz na escuridão. Aleluia, Senhor. Queremos indicar o caminho e as pessoas possam ouvir e ver e possam seguir o caminho que é Jesus. Continua falando conosco, continua nos abençoando aqui, em nome de Jesus. Nesta oração nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidas no altar, depositado no gasofilácio, depositado na conta da igreja. Entregamos ao Senhor porque reconhecemos que o Senhor é dono de tudo. É dono das nossas vidas, é dono da nossa família, é dono dos nossos bens. O Senhor é o dono da igreja. Nós reconhecemos, Senhor, e entregamos tudo a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu não sei se é possível dar uma melhorada no retorno aqui. Se for possível, valeu, obrigado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ontem houve um culto muito especial lá no N5 e alguns irmãos daqui foram. Eu tinha avisado, né? Alguns irmãos foram. Foi maravilhoso. Tinha uma multidão na minha frente e o pregador fui eu, pela graça de Jesus. Foi uma bênção. Houve algumas conversões. Entre as conversões tinha algumas crianças e tinha também um senhor de 82 anos. Foi lá na frente confessando Jesus como Salvador. Trouxe muita alegria ao nosso coração. Todos os que foram ficaram maravilhados, ficaram alegres. Aquele culto na presença do Senhor. Vários irmãos lá do N5 e também de outros Ns estavam presentes. Tinha irmãos do N8, do N7, do N3, do N4 e além dos do N5. Foi muito bom, foi bênção, glória a Deus. E aqui estamos nós, reunidos na presença do Senhor, e aqui estamos nós prestando nosso culto a Deus. E nós lemos aqui sobre o chamado de Levi, o chamado para seguir. Jesus veio chamar os homens para segui-lo. E ele começou lá na Galileia, pregando a mensagem de Deus, ensinando a mensagem de Deus. E muitos ouviram o seu chamado e passaram a segui-lo. Jesus começou pregando nas sinagogas, depois prega na praia, prega no monte, pregando nas casas onde ele ia. Nós começamos a leitura no versículo 27, Lucas 5, 27. E no versículo 27 começa dizendo assim: depois do que tinha acontecido, Jesus pregando em uma casa e um paralítico foi curado.
onde uma multidão se achegou para ouvir a palavra de Deus e para ver as maravilhas de Jesus. Então, depois disso, Jesus sai daquela casa e ele vê um publicano chamado Levi. Levi é o mesmo Mateus. Levi ou Mateus é a mesma pessoa. E Jesus chama Levi, e ele estava no seu posto de trabalho. Ele estava sentado na coletoria. Ele estava trabalhando. Meditando sobre isso, eu quero dizer que Jesus não chama os desocupados, ele chama os ocupados. Ei, você tem trabalho, você está atarefado, tem muito o que fazer, ele está chamando você. Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Pessoas que estavam trabalhando. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus chama pessoas ocupadas. Moisés, quando foi chamado, estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Davi, quando foi chamado, estava cuidando das ovelhas do seu pai. Amós era boieiro, estava cuidando dos seus bois. Eliseu estava cuidando da terra com os seus bois. Homens ocupados, Deus chamou. No Novo Testamento também. Pedro e André, Tiago e João eram pescadores e a Bíblia diz que quando eles foram chamados, eles estavam lavando as redes ou consertando as redes. Estavam trabalhando. E Jesus os chamou. E eles seguiram Jesus. Deixaram tudo para seguir Jesus. E aqui nós encontramos o chamado de Levi, que também estava trabalhando. Estava nos seus afazeres. E trabalhar é necessário. É necessário trabalhar. Mas nós temos a opção também de organizar o nosso tempo. Nem todos são chamados para abandonar o seu trabalho e viver inteiramente da obra como os apóstolos, os 12 apóstolos. Mas é possível sim organizar o tempo. Organizar o tempo. Quando ouve o chamado do Senhor, quando alguém ouve o chamado do Senhor e quer seguir, dá um jeito, organiza o seu tempo e passa a seguir. Tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para orar, tem tempo para vir à igreja, para viver em comunhão com os irmãos, tem tempo. Quando não quer, dá uma desculpa, né? Nós não demos desculpa, nós organizamos o nosso tempo e estamos aqui aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Jesus chama os ocupados, aqueles que estão ocupados. Jesus chama os culpados. Os culpados, os pecadores, indignos. E Mateus era um deles, o Levi. Inclusive, o chamado de Mateus foi um motivo de murmuração, de reclamação. As pessoas dizendo, Jesus, ir na casa de Mateus, um pecador, como assim? Mas Jesus respondeu que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele continua chamando os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar os culpados. Tem algumas pessoas que pensam que não tem pecado. São tão boazinhas que não têm pecado. Estão
completamente enganados, porque a Bíblia diz claro em muitas passagens que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que todos são pecadores e precisam de se render ao Senhor, de servir ao Senhor, todos precisam de Jesus. Ele veio chamar os pecadores. Aí você pensa assim, é comigo, eu sou um pecador, preciso de Jesus. E o que os meus parentes, os meus amigos, os meus vizinhos vão dizer? Algumas pessoas, quando se convertem, as pessoas fazem comentário assim, você, crente? Não dou 2 meses, não dou 1 mês para se desviar. Alguém já passou por isso? Alguém já teve essa experiência? Inclusive eu, quando me converti, viu? Quando me converti, algumas pessoas, Miguel, crente? Não acredito. Foi em 1987. Estou aqui, pela graça de Deus, em 2025, pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor. Não tem outro caminho, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único Senhor, é o único Salvador. Não tem outro meio, não tem outro jeito, é só Jesus. Ele veio chamar pecadores. Ele veio chamar pecadores, ele veio chamar os culpados para transformar. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos têm dito, venha como está e permaneça como está. Mas isso não é evangelho, não. O evangelho transforma. O evangelho de Jesus transforma. E aquele que encontra Jesus, aquele que ouve a palavra de Jesus, não continua como era. Agora ele vai viver uma vida nova. Ele será transformado pelo poder do Senhor. Ele será transformado pela graça do Senhor. Jesus veio chamar os culpados, para transformá-lo em uma nova criatura. Mateus era um deles, um cobrador de impostos, havia enriquecido, mas agora ele tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada. Certamente Mateus, antes desse momento em que Jesus o chama, ele já tinha ouvido. Afinal, Jesus estava em Cafarnaum. Mateus era um cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus já tinha libertado endemoniado, já tinha curado paralítico, já tinha dado vista a cegos, já tinha pregado na sinagoga, já tinha pregado em casas, na praia. O movimento estava crescendo, as pessoas estavam ouvindo. Com certeza, Mateus já tinha ouvido a palavra de Jesus e já tinha sido tocado pela palavra de Jesus. Mas tem um porém. Os fariseus, eles eram odiados, rejeitados. Eles não eram bem-vindos na sinagoga. Eles não podiam se aproximar dos religiosos, porque os religiosos, vai para lá, você aqui não. É possível que os cobradores de impostos, quando tinham a oportunidade de ouvir, ficavam de longe ouvindo. Às vezes por curiosidade ou necessidade do coração, porque todos precisam de Deus, todos precisam do Senhor. Mas nesse caso aqui, Jesus vai até ele, até onde ele está, e chama-o para segui-lo. E ele aceita o convite, imediatamente ele se levanta, imediatamente ele deixa tudo e agora passa a seguir Jesus. Versículo 20 diz assim, ele se levantou e deixou tudo, o seguiu. Um dia nós ouvimos a pregação, cada um de nós, ouvimos a mensagem, ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus tocou na nossa alma e nós
nos convertemos ao Senhor e nós nos entregamos ao Senhor. Assim como Mateus um dia ouviu o chamado de Jesus e passou a seguir Jesus. Irmãos, mas no versículo 29 está escrito assim: então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Vamos dizer essa frase comigo? Então Levi lhe ofereceu um grande banquete na sua casa. Rapaz, esse camarada era rico. Tinha muito dinheiro. Ofereceu um banquete para uma multidão. Você já fez uma festa? Uma festa de casamento, ou de aniversário. Aí você pega um papel, um lápis, ou o tablet ou o celular para fazer a lista de convidados. Quando a lista vai crescendo, diz: meu Deus, como é que eu vou pagar isso? É um pouquinho complicado, precisa de um planejamento. Convidar muita gente é complicado. E a Bíblia diz que tinha uma multidão. Era uma multidão que estava ali. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Eram muitos. E parece que não houve muito tempo para planejar. Quando a gente lê assim, pode pensar que foi na mesma hora, imediato. Eu penso que houve um planejamento. Possivelmente ele se converteu, conheceu Jesus, passou a seguir Jesus, disse: Jesus, eu vou dar uma festa na minha casa, você é meu convidado de honra, precisa estar lá, os discípulos, e eu vou chamar todos os meus amigos para conhecer também o Senhor, e vamos marcar um dia, possivelmente no final de semana, ou na semana seguinte, poucos dias depois. Acredito que não foi no mesmo dia, houve uma preparação, houve um momento de chamar os amigos, um tempo para ir chamar os amigos, possível até de outras cidades, até porque tinha muitos publicanos, e ele convidou os seus amigos para conhecer Jesus. Mateus foi transformado pelo poder de Jesus, passou a ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa, deixou de ser um traidor, traidor, porque os cobradores de impostos eram considerados como traidores. Quem governava a Judéia naqueles dias eram os romanos. Os romanos, eles procuravam pessoas da própria nação para cobrar os impostos dos seus concidadãos, para poderem enriquecer os cofres de Roma. E aquele que aceitava trabalhar para o governo romano era tido como traidor. Mas agora Mateus se rende a Jesus, se entrega a Jesus, passa a ser um discípulo. Posteriormente, passa a ser chamado de apóstolo. E ele escreveu um dos livros do Novo Testamento. Na nossa Bíblia, é o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, que aprendeu com Jesus e escreveu os relatos dos acontecimentos, dos ensinamentos, dos feitos, dos milagres de Jesus. E nós podemos ler hoje e sermos alimentados com estas palavras. Aleluia, glória a Deus. Jesus chama os ocupados, chama os culpados, chama os culpados para serem transformados, para receber uma nova vida. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, isso é o passado, não importa, tudo foi feito novo no poder do Senhor. Glória a Deus. Você é de Cristo, você pertence a Cristo, você é uma nova criatura, você foi transformado no poder de Deus. Viva intensamente esta nova vida com Jesus.
Mas eu quero dizer que Jesus chama também os necessitados. Os necessitados. Só que quando fala de necessitado, a gente pensa naquela pessoa necessitada de bens materiais, ou que a gente chama de pobre, que não tem nada. Também. Mas, na verdade, todos são necessitados de Deus, inclusive Mateus, que era rico de bens ou de dinheiro, mas era pobre, sem Deus, distante de Deus, sofrendo amarguras na alma, sofrendo angústias na alma por causa da vida que vivia. Quantas pessoas hoje que vivem afogados, atolados no pecado, sofrendo intensamente na alma. A alma ferida. São pessoas necessitadas de Deus. E Jesus está chamando os necessitados. Possível que tenha alguém aqui gemendo na sua alma, precisando de um alívio, precisando de uma vida nova, precisando de algo novo. Jesus tem para dar. E Ele oferece. E Ele oferece porque Ele veio chamar os necessitados. Tem uma palavra no livro dos Salmos, no Salmo 113, versículo 7 a 8, onde o salmista diz: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes do seu povo. Quantas pessoas que vivem carentes, necessitadas, não necessariamente de bens materiais ou do pão de cada dia, mas de compreensão, de amor, de um abraço, de ajuda espiritual, de ajuda na alma. Jesus é essa ajuda. Ele quer ajudar você, Ele ama você. Ele quer o seu bem. Ele não quer que você viva nessa condição de sofrimento na alma. Não, ao contrário, Ele quer que você tenha vida nova. Ele quer que você viva uma vida nova na presença dEle. Ele oferece de graça para aqueles que ouvem o seu chamado. Ele oferece de graça para aqueles que creem na sua palavra. Aleluia! Meus irmãos, e quantos testemunhos maravilhosos nós temos visto, escutado de pessoas que antes estavam completamente arruinadas, completamente destruídas, mas se achegaram a Cristo e tiveram as suas vidas refeitas pelo poder do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo. Isto é evangelho. É o evangelho que transforma, que dá vida nova ao homem. Aleluia, glória a Deus. Nós lemos o chamado de Levi, ou de Mateus, e no versículo 31, porque no versículo 30 diz que os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: veja que os fariseus e os escribas questionaram os discípulos de Jesus. Questionaram os discípulos de Jesus. Mas Jesus foi quem respondeu. Possivelmente ao pé do ouvido: ei, por que o mestre de vocês faz assim? Cochichando. Porque ele come com pecadores, senta na mesa com pecadores. Aí Jesus respondeu, no versículo
30, Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando alguém está doente, fica doente, faz o quê? Procura o médico para uma consulta, saber o que está acontecendo, procurar tratar, procurar a cura. Então, é isso que a gente faz. Mas aí Jesus continua: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus quer que os seus discípulos tenham um relacionamento com Ele, não um relacionamento de um profissional, mas um relacionamento de amigo. Jesus quer que você e eu tenhamos um relacionamento com Ele, não de um profissional que na hora da necessidade chega, paga a consulta e vai embora. Não, não é esse o relacionamento que Jesus quer com você e comigo. É o relacionamento de amizade, de amigo. Inclusive Jesus disse: eu chamo vocês de amigos, não de servo, mas de amigos. Porque o servo, ele não sabe dos negócios do seu senhor. O amigo sabe, o amigo é confidente. O amigo senta para conversar, para chorar, para rir, para festejar. O amigo vai na casa um do outro, o amigo está junto, o amigo se apoia, se ajuda. Jesus nos chamou para sermos seus amigos. E Jesus é o grande amigo. Não há um amigo tão grande, tão maravilhoso como Jesus. Mas quando nós aprendemos com Ele, então somos amigos dele e somos amigos também entre os irmãos. Somos amigos uns dos outros. Aleluia, glória a Deus. Então ele disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E a verdade é que todos precisam se converter. É que todos precisam se arrepender. É que todos precisam se render ao Senhor. Porque todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 33, aí tem a questão do jejum. Porque então foram questionar com Jesus porque os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não, comiam e bebiam. Jesus estava implantando a nova aliança. A nova aliança, ela não é construída a partir de um remendo da velha. A nova aliança é completamente nova. Jesus estava dizendo: ei, ninguém pega uma roupa nova, pega uma tesoura, tira um pedaço para remendar a roupa velha. Ninguém faz isso. Porque se fizer isso, o remendo da roupa nova estragou a nova, porque cortou, estragou a roupa nova. Vai colocar na roupa velha, não vai ajustar, não vai dar certo. Ninguém vai colocar vinho novo em odres velho, porque se fizer isso, os odres vão se rasgar e vai se perder os odres e o vinho. Você sabe o que é um odre? Um odre era uma vasilha feita de couro de animal, de bode, tira todo o conteúdo, fica só o couro, costura, Então isso é um odre. Mas o odre, com o tempo, ele fica rígido, ele endurece. E se colocar vinho novo, o vinho vai fermentar e os odres vão se rasgar, vão se romper. Jesus disse: põe-se vinho novo em odres novos. A nova aliança que Jesus Cristo veio estabelecer com o seu próprio sangue é completamente novo. Não é que ele despreza o antigo, ou a antiga aliança.
Mas a nova aliança é completamente nova. Ela é plena, ela é perfeita, ela é permanente. E é nesta aliança que nós estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse ainda, os dias que Jesus esteve na terra com os seus discípulos, ele comparou a festa, uma festa de casamento, e o noivo está presente. Vai obrigar os convidados para o casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Não! É incoerente, não é assim que funciona. Agora, quando o noivo for tirado, aí sim jejuarão. O jejum faz parte da vida do crente. Vez por outra, o crente precisa jejuar, que é a abstinência de alimentos em consagração a Deus, em oração. Não é simplesmente a abstinência de alimentos, porque se alguém se abster de alimentos porque está jejuando, mas não estiver buscando uma consagração em oração por um propósito, é apenas passar fome. Ou como chamam aí fora, de greve de fome. Não, não é isso. O jejum é outra coisa, é consagração a Deus, é buscar a Deus. Então você pode também fazer isso. Se abster de alimentos para se consagrar mais a Deus e viver intensamente a nova aliança. Eu quero perguntar se há alguém entre nós que ainda não fez a sua escolha de seguir a Cristo, de ter uma aliança com Jesus, de servir